Então, boa noite. Essa é a segunda parte do nosso curso online hoje. Então, são 20 horas e 4 minutos do dia 14 de dezembro de 2022. Agradecer primeiramente à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio ao nosso projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análises para tratamento de dados em pesquisa na área de gestão de empresas em Teófilo Otoni e região. E vou agora dar continuidade ao que nós começamos com o resgate, inclusive falando primeiramente sobre os testes estatísticos, especificamente o teste de normalidade, distribuição do conjunto de dados, e falamos um pouquinho sobre os dois tipos de teste, o teste Kolmogorov-Smirnov e o teste Shapiro-Wilk. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Se não conseguirem ver, me avisem por gentileza. Apareceu. Apareceu? O slide 12. Obrigado, é claro. Então, primeiro, temos que prestar a seguinte atenção. Existe uma gama muito grande de testes estatísticos, inclusive para atender às nossas necessidades de análise de dados. Mas alguns cuidados extras devem ser tomados, né, para evitar, né, que nós possamos usar dados ou testes inadequados. E este fato é muito comum, né, nos estudos que a gente observa aí, até inclusive, quando eu estava no doutoramento, o professor fez uma análise, professor de pesquisa quantitativa nossa, né, que está muito bom, fez uma análise das publicações científicas no Brasil e como as pessoas utilizaram dos métodos estatísticos para análise dos dados. E aí demonstrou que um percentual mínimo de 5% desses pesquisadores utilizaram de forma adequada a análise de dados, né, estatísticos. Bom, deixa eu ver se eu preciso citar alguém, não está certo. E aí foi interessante, por quê? Porque aqui, nos slides aqui, está nos proporcionando uma ideia de quê? De que, primeiramente, nós temos que tomar os devidos cuidados, primeiro, com nossos testes estatísticos, certo? De forma que, às vezes, a gente faz um teste que não é adequado à realidade daquele conjunto de dados. Lembrando, quem define o teste é aquele conjunto de dados, e não a ideia do pesquisador, certo? E aí, uma frase final está dizendo o seguinte, que este fato do teste inadequado é muito comum em estudos onde pesquisadores inadvertidos confiam cegamente em resultados de outros ou de trabalhos que apresentam ou apresentaram erros crassos, ou seja, um erro do próprio método. Para a tomada de decisão do teste a ser usado, há um conjunto de considerações e premissas que devem ser consideradas. Então, o que acontece? Quando nós falamos de testes paramétricos, testes de hipóteses, temos que pensar o seguinte, temos que tomar alguns cuidados. E nós vamos falar sobre isso agora. E para todo teste tem sempre uma premissa, uma proposição. Então, nós vamos falar principalmente de algumas considerações e premissas que nós devemos
levar em conta quando nós formos realizar qualquer tipo de teste paramétrico, qualquer tipo de teste estatístico. Paramétrico ou não paramétrico vai ser definido a partir desses testes que nós vamos realizar anteriormente. Primeiro, no conhecimento sobre estatística, uma das bases marcantes, que é a nossa matemática, é essa distribuição normal ou de Gauss, que eu falei para vocês, que pode ser usada como gaussiana. O que acontece? Temos que realizar uma distribuição normal, ou seja, um teste de normalidade, para verificar o comportamento daquele conjunto de dados. E o comportamento daquele conjunto de dados já nos proporcionar o caminho. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, se essa distribuição é perfeitamente simétrica e é observada em fenômenos naturais, por isso o nome normal, ou seja, aquele sininho. Se ela for perfeitamente simétrica, ela é uma distribuição normal que nos vai proporcionar a ideia dos testes paramétricos, para o caminho dos testes paramétricos. Certo? Terceiro, ou terceira consideração, ou terceira premissa. Certo? Que esse nome normal, ou essa distribuição normal, ou seja, esse motivo fez com que o desenvolvimento dos testes fosse realizado com mais facilidade e maior robustez. Você sempre vão ver essa palavra robustez, porque se você tem um protocolo, um procedimento, certo? Bem feito ou bem eficiente, podemos dizer que o seu resultado é mais robusto, certo? O que é essa robustez, né? Ou seja, você tem um conhecimento sobre o melhor comportamento matemático. Ou seja, você tem uma melhor ideia, melhor conhecimento, vamos dizer assim, melhor conhecimento do comportamento daquele conjunto de dados a partir do seu teste de normalidade. Isso vai lhe proporcionar uma maior robustez, inclusive nos seus resultados, não para você, né? Nos seus resultados. Lembramos que nós estamos falando de resultado. Assim, um teste de normalidade é extremamente necessário. Então, esses três argumentos anteriores é para dizer o seguinte: se você quer uma robustez no seu resultado, se você quer entender mesmo sobre o resultado do seu conjunto de dados, primeiramente, realizar um teste de normalidade. Passado isso, nós temos também que compreender, após esse teste de normalidade, né, temos que entender também sobre qual escala que você utilizou, certo? Vocês perceberam que lá, naquele exercício pequeno que eu fiz com vocês, com dois conjuntos de dados, os dois dados eram que a gente chama de escala razão, certo? Que também a intervalar pode ser usado. Então, em geral, quando os dados são mensurados utilizando-se uma escala de intervalo, ou seja, a escala intervalar, ou de razão, e a amostra é grande, vocês viram lá, tem uma amostra de 500 e uma amostra de 1.800. As estatísticas paramétricas são adequadas, supondo-se também que os dados da amostra são coletados de populações com distribuições normais. Quando a suposição de uma distribuição normal da população, da qual a amostra foi extraída, então você tem uma distribuição normal de uma população e a amostra foi extraída, não for possível, o pesquisador deve usar prova não paramétrica. Ou seja, se a distribuição for não normal, como eu mostrei para vocês no segundo conjunto de dados, nós vamos para os testes chamados testes não paramétricos, e aqui nós chamamos de prova não paramétrica. Quando os dados são mensurados utilizando uma escala nominal, nome,
João, Pedro, Carlos e por aí vai. Nome de cidade, né? Teoflotone, Poté, né? Ladainha, é uma escala normal, nominal, desculpa. Ou ordinal, o que é ordinal? Ordem de valor, primeiro, segundo, terceiro, ensino, né? Ensino médio, superior, né? Perdão, fundamental médio superior também, que é uma ordem de valor. Não é apropriado fazer a suposição de uma distribuição não normal e, portanto, a prova não paramétrica, ou seja, distribuição. Se você utilizou uma escala nominal, uma escala ordinal, já vai diretamente para o teste não paramétrico. Tá bom? Não compensa nem você realizar aquele teste de normalidade. Ele é interessante para você utilizar principalmente quando o seu conjunto de dados, ou a variável, ou a escala que você utilizou é escala intervalar ou escala razão. Intervalar é aquela de intervalos, né, que nós já conversamos sobre isso, e a escala razão é o número propriamente dito. Portanto, há dois grupos principais de procedimentos estatísticos para avaliação inferencial sobre uma população, a partir das informações de uma amostra. Eu tenho uma amostra, certo? Lembre-se bem, eu tenho uma amostra e dessa amostra eu vou fazer um teste de normalidade. E se esse teste de normalidade der uma distribuição normal, eu vou para o teste paramétrico. Se for uma distribuição não normal, eu vou para os testes não paramétricos. Perfeito? De forma geral, os passos no procedimento de tomada de decisão por meio da estatística básica diferencial são: primeiro, definição da hipótese de nulidade, ou seja, que não há diferenças, perfeito? Por exemplo, essa hipótese de nulidade, ou seja, que a distribuição é normal. Se essa hipótese é rejeitada, pode-se aceitar a hipótese alternativa. Então, se você tem a hipótese H0, se ela foi rejeitada, quer dizer, significa que você vai aceitar uma outra hipótese chamada H1, que é definida ou que é a definição operacional da hipótese de pesquisa do pesquisador, ou seja, predição deduzida da teoria que está sendo comprovada. Um exemplo, algum de vocês vão lembrar aí. Se eu tenho a hipótese de que o marketing digital influencia na receita da empresa, essa é a hipótese de nulidade. Agora, se eu consigo verificar que não há relação entre o marketing digital com a receita da empresa, significa que eu estou aceitando uma hipótese, né, diferente, que é chamada hipótese alternativa H1. Especificar o nível de significância, entre alfa e o Pzinho, e determinar o tamanho N da amostra. Então, primeiro, eu defini a hipótese, depois eu verifico se ela foi rejeitada ou não, mas eu tenho que também especificar o nível de significância e o tamanho da minha amostra N. O nível de significância, que é o alfa, é a probabilidade de rejeitar falsamente a hipótese H0. Isto é, rejeitar H0, quando H0 é verdadeira, é chamado de erro tipo 1. Certo? Ou seja, se eu estou dizendo que há relação entre o marketing digital e a receita, se o meu conjunto de dados, ou seja, o resultado do meu conjunto de dados a partir de uma análise estatística, verificar que a minha hipótese H0, que há uma relação entre marketing digital e receita, e essa é a minha hipótese verdadeira e ela é rejeitada, significa que eu vou aceitar a hipótese H1 de que não há relação entre marketing digital e receita da empresa, que é o famoso erro tipo 1. Ou seja, eu criei uma hipótese, principalmente a partir da minha leitura na literatura, do meu conhecimento, e eu não confirmei essa hipótese. É o chamado erro tipo 1. Outra questão, determinar qual distribuição amostral da estatística de prova, ou seja,
A distribuição amostral é uma distribuição teórica, ou seja, aquela que obteríamos se pudéssemos tomar todas as amostras possíveis, de mesmo tamanho N, ou seja, da mesma população, extraindo cada uma aleatoriamente, que é o famoso cálculo, né, da estatística do teste. O que quer dizer isso? Existe a amostra teórica, que é como se fosse a amostra perfeita, com distribuição normal perfeita. Existe a amostra empírica, ou seja, a distribuição empírica, que é aquilo que o conjunto de dados vai me mostrar. Então, sempre lembre, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, quando fala de distribuição teórica é igual a distribuição empírica, ou a distribuição empírica é igual a distribuição teórica, porque a teórica seria o que a gente chama de tipo ideal. Então, se a distribuição empírica for igual à distribuição teórica, distribuição normal. Se a distribuição empírica for diferente da distribuição teórica, é aquele distribuição não normal. E se a distribuição for normal a partir do teste de normalidade e do histograma, eu vou utilizar o teste paramétrico. Se a distribuição, a partir da análise, é considerada não normal, ou seja, a distribuição empírica é diferente da distribuição teórica, eu vou para os testes não paramétricos. Perfeito? E essa continuação dos nossos passos é interessante. Após eu fazer aquele teste de normalidade, né, eu vou, dentro daquele gráfico que eu mostrei para vocês do sininho, eu vou conseguir identificar a região de rejeição. O que é essa região de rejeição? Consiste em um conjunto de valores tão extremos que, quando H0 é verdadeira, a probabilidade alfa de o valor observado da amostra estar entre eles é muito pequena. Assim, a probabilidade associada a qualquer valor na região de rejeição é igual ou menor do que alfa. Aquela região de rejeição, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui no qual slide aqui? 17. A região de rejeição, não, deixa eu deixar aqui mesmo. A região de rejeição é essa aqui, ó. Eu vou pegar o que deu, o resultado foi distribuição normal. Tá vendo aqui? Aqui é uma distribuição normal. Aqui você vai ver um conjuntinho de dados aqui que está um pouquinho fora. Esse que está um pouquinho fora aqui, ó, que está no lado direito, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, onde está clique 2 vezes para ativar. Esse que está aqui pode ser aquele conjunto de dados que está um pouco fora do meu intervalo de confiança ou nível de segurança, que é 95%. Que é o que nós estamos mostrando aqui para vocês, ó, que é a região de rejeição. Ou seja, a região aonde esse conjunto de dados está dentro do meu intervalo de 95%. Perceber aqui, ó, depois de 2.500, aqui pode ter alguns dados aqui que está dentro de região de rejeição. Isso aqui é só para fins, para que vocês possam entender, tá? Etapa F, decisão. Se a estatística calculada, ou seja, estimada ou a prova estatística, acusa um valor na região de rejeição, rejeitamos H0. Ou seja, quando a probabilidade associada a um valor observado, o que é o valor observado? É aquele que eu coletei, aquele que eu tenho no meu conjunto de dados a partir da coleta. Isso é o observado. De uma prova estatística é igual ou menor do que alfa, concluímos que a hipótese H0 é falsa, ou seja, tal valor observado é chamado significativo ou significante. Ou seja, na prática, o valor máximo adotado para alfa é de 5% ou 0,05, que é aquilo que nós vimos. Se o Pzinho, aquele sig, for menor do que 0,05, vamos rejeitar a hipótese. Se for maior, aceita essa hipótese. Perfeito? Então, quando ele fala aqui que o valor observado é chamado significante, ou seja, que você rejeitou H0, significa que esse valor foi menor do que 0,05, que é o valor máximo, né, adotado.
E aqui é mostrando para vocês dentro daquele gráfico. Olha para vocês verem. Está vendo aqui o que eu falei para vocês? Área de rejeição. Esse primeiro ciclo aqui, ó. Deixa eu ler aqui em cima. Observação. O nível de significância alfa é a probabilidade de rejeitar falsamente H0. Ou seja, se o H0 é verdadeiro e eu rejeitei, é o erro tipo 1. A ilustração aqui abaixo, né, utilizando a hipótese de distribuição normal da população. Está vendo aqui nesse primeiro quadro, aqui, nesse primeiro círculo, nós temos aqui alfa sobre 2 de um lado, né, e alfa sobre 2 do outro. Né? Tá vendo aqui esse vermelhinho? Está dizendo o quê? Que essa é a área de rejeição. E essa aqui é a área de aceitação. Por que essa área de aceitação aqui é 1 menos alfa? Significa o quê? Que 1 menos alfa, ou seja, esse alfa, por exemplo, pode ser 5%. Significa o quê? Que dentro desse conjunto da área de aceitação, ele vale 95% do conjunto de dados está aqui dentro. Certo? E aí, esse em azul aqui vai mostrar que o meu conjunto de dados está dentro desse 1 menos alfa. E o que está fora do 1 menos alfa é a área de rejeição. E aí eu tenho duas situações. Eu tenho um teste de normalidade, que é a distribuição normal no primeiro círculo. No segundo e terceiro ciclo é quando a distribuição é não normal. Pode ser para a direita, minha área de rejeição, pode ser para a esquerda. Quando é para a direita, né, ou seja, é maior que. E quando é para a esquerda, é menor que. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, que a minha distribuição não é normal e que os números podem tender a um lado direito, em sua maioria, ou ao lado esquerdo. Ou seja, aquele conjunto de dados que eu analisei a partir do teste de normalidade e que eu mostrei para os senhores aqui dentro do SPSS, quando eu mostrei aqui para vocês o segundo conjunto de dados aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, vocês estão percebendo que eu tenho aqui um sino, mas porém ele tem um conjunto de dados maior para a direita, né? No meu caso aqui, que eu estou em frente ao computador. Perceberam aqui, ó, 493, 317, 107, está mais para esse lado aqui, ó. Que na verdade esses aqui, ó, são quantidade de valores dentro desse histograma. Então aqui uma distribuição não normal, onde o maior conjunto de dados se concentra do lado direito. Perfeito? Que é essa mesma situação aqui, ó, né, do meio aqui. Perfeito? Bom, continuando aqui, alguma dúvida, comentários? Beleza? Aqui, vou resumir aqui para vocês para não confundir a nossa cabeça. Primeiro, se eu colocar que a hipótese H0, né, que o comportamento daquele conjunto de dados tem distribuição normal, essa é a hipótese H0. Se eu aceito a hipótese nula, essa hipótese H0, certo? Eu diria que é o seguinte, que corretamente eu aceitei essa hipótese como verdadeira e o meu conjunto de dados mostrou que ela, de fato, é verdadeira. Se essa hipótese H0 de que o comportamento do conjunto de dados tem distribuição normal, eu rejeitei essa hipótese H0, certo? Eu estou rejeitando essa hipótese porque o meu conjunto de dados mostrou que a distribuição não é normal. Aí nós chamamos de erro tipo 1, vocês estão vendo aqui no quadro, perfeito? Agora, se a hipótese nula for falsa, vocês estão percebendo aqui, nós temos um erro tipo beta, que é o erro tipo 2, né? Aceita-se uma hipótese nula que é falsa. Perfeito? Corretamente rejeita a hipótese falsa. No conjunto da obra, podemos assim dizer. Se eu tenho como hipótese H0 que aquele conjunto de dados tem distribuição normal, o ideal
mas não necessariamente precisa ser, é que aceita essa hipótese. Certo? Aceitando essa hipótese, ótimo. Se eu não aceito, né, a partir daquela análise daquele conjunto de dados, é o famoso erro tipo 1. Beleza? Em síntese, vamos pensar algumas questões que norteiam a escolha do teste. Primeiro, o que se quer verificar na população a partir de uma informação da amostra? Aí já você tem um exemplo para vocês. Eu quero verificar a influência ou a relação entre marketing digital e receita. Qual tipo de variável que eu vou estudar? Se eu vou estudar o investimento em marketing digital na geração de receita, então o marketing digital é a minha variável mais importante. Aí eu vou fazer o quê? Se são os valores do investimento em marketing digital, então, primeiro, essa variável, ela é uma variável razão, porque é valor. A escala de medida que eu utilizei, né? Por exemplo, a variável estudada vai ser marketing digital e a medida vai ser o valor em números, o valor monetário do investimento no marketing digital. Respondendo à segunda pergunta. A terceira pergunta, 2.1, perdão. Se a escala for razão, que é o nosso caso do investimento no marketing digital, ela é razão, eu tenho que ver como é que está essa distribuição, se ela é uma distribuição normal. Aí eu vou fazer aquele teste de normalidade que eu mostrei para vocês. Então, vamos mostrar aqui novamente, para não ficar sem nenhuma dúvida. Vamos supor que vai ser aqui igual ao crédito promocional. Aí eu vou lá, né, que eu mostrei para vocês. Vamos pegar aqui o mundo em 95. Eu quero saber, por exemplo, o PIB per capita. Vamos supor que ela é a minha variável mais importante. Quero ver a distribuição dele, desse conjunto de dados. Analisar, estatística descritiva, explorar. Eu quero o PIB per capita. Clico, jogo ele para cá. Estatística, intervalo de confiança de 95%, com margem de segurança. O gráfico, eu tiro o default, que é caule e folha. Quero o histograma, gráficos de normalidade com testes. Aqui e aqui, opções de bootstrap eu não quero. Dou um OK e vou ver lá no output 3 o que vai sair desse conjunto de dados. Então, eu vi aqui o histograma. Só pelo histograma eu já percebo que a distribuição é não normal. Agora, vamos ver o teste de normalidade. Como esse conjunto de dados é 102, é maior do que 50, eu já posso olhar no teste de normalidade de Kolmogorov e Smirnov, que deu um sig bem menor do que 0,05. Ele já está mostrando que a distribuição empírica é diferente da distribuição teórica. Ou seja, que o comportamento desse conjunto de dados do PIB per capita anual tem distribuição anormal. Ou seja, a distribuição não é normal. Aí eu vou aqui no histograma e vou fazer o que nós fizemos anteriormente. Eu quero mostrar os rótulos. Olha para você ver. Estou mostrando os rótulos. E agora vou mostrar a distribuição. Tá vendo? Não é um sininho. A maior concentração de dados está do meu lado esquerdo. Ou seja, a distribuição não é normal, inclusive com um conjunto de dados concentrado do meu lado esquerdo, que eu estou de frente para o computador. Ou seja, a escala era uma escala razão e a distribuição não é normal. Então, já respondi a pergunta 2.1. Quantos conjuntos de dados e amostras estão sendo avaliados? Quantos conjuntos de dados? Quantos eu quiser. Aqui eu só mostrei para vocês a análise de um conjunto de dados sobre PIB per capita, mas eu posso pegar mais de um. Eu posso poder pegar o PIB per capita, a quantidade de pessoas que apresentaram AIDS, né? Vocês viram ali que é um dos dados também é sobre a quantidade de aidéticos. E aí eu vou dizer, as amostras são dependentes ou independentes? Aí vem aquela grande pergunta.
O que é isso, professor? O que é a amostra dependente e a amostra independente? Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso. A amostra dependente é aquela que depende da outra. Um exemplo. Se eu quero verificar, por exemplo, a saúde do indivíduo antes de emagrecer e depois que ele emagreceu, ou seja, o valor do peso dele antes dele emagrecer e depois dele emagrecer tem relação, porque é o mesmo indivíduo, em duas situações diferentes, gordo e magro. Ou seja, uma variável depende da outra. Quando são independentes, uma não depende da outra. Um exemplo. A PIB per capita com quantidade de AIDS não tem relação. Por que não tem relação? Não significa que você tem mais dinheiro que você vai ser aidético, ou tem menos dinheiro e vai ser aidético. Não. Uma não tem nem relação uma com a outra. Elas são independentes. Essa é que é a ideia. Tá? Não tem dependência uma com a outra. Ou seja, a amostra do PIB per capita e a amostra do quantidade de aidéticos não tem relação. Ou seja, uma não depende da outra. Então, elas são independentes. Agora, aplicando o SPSS, eu mostrei para vocês aqui, né, com a intenção de realizar uma discussão sobre o comportamento do eleitor na eleição de 1992, nos Estados Unidos, um pesquisador recuperou a base amostral de dados que permite avaliar o interesse de diferentes estratos etários em relação à proposta políticas dos candidatos à presidência. Um exemplo, teste estatístico. Critérios para a escolha do teste estatístico. O estudo comparativo entre a idade dos eleitores dos candidatos à presidência americana. Aí, primeiro vem essa pergunta. Eu sempre faço isso, tá, gente? E quando eu vou fazer qualquer tipo de análise. O que se quer verificar na população a partir de uma informação na amostra? Eu quero verificar qual candidato tem eleitores mais jovens. Bom, então vamos ver. Qual o tipo de variável estudada? Primeiro, é a variável métrica, que é a quantidade de eleitores, e da escala razão. A distribuição é normal? Após a análise, verificou-se que a distribuição não é normal. E quantos grupos que eu tenho ali? Ali foi mostrado, eu vou mostrar para vocês no banco de dados, que existem 3 diferentes grupos. Tá? E aí está mostrando, são 3 grupos de amostras. As amostras são dependentes ou independentes? Elas são independentes. Então, vamos olhar aqui no conjunto de dados, só para a gente ter uma ideia. Eleição aqui. Vamos lá. Eu queria saber aqui, nesse exercício nosso aqui, deixa eu pegar aqui. Qual candidato tem eleitores mais jovens? Se tem eleitores mais jovens, então o que vai me ajudar a entender se é mais jovem ou não é a idade. Concorda? É a idade. A idade vai mostrar qual candidato teve eleitores mais jovens. Então, a minha variável importante aqui é a idade. Aí, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a variável idade e vou fazer a análise. Então, deixa eu pegar aqui eleições. Analisar, estatística descritiva, explorar. Vou tirar aqui anos de estudos e vou pegar a idade. Idade dos entrevistados. Estatística, intervalo de confiança e mais segurança 95. Gráficos, histograma e gráfico de normalidade com testes. Já vou dar OK aqui. Vou observar aqui o resultado. Olha, já saiu. Olha o resultado. Primeiro, são 1.845 pessoas. 1.845 observações, perdão. Então, eu vou para o teste de Kolmogorov-Smirnov. Eu vi que o nível de significância deu menor que 0,05, já está indicando que é uma distribuição não normal, ou seja, que vai para o teste não paramétrico. Vou aqui verificar aqui, ó. Eu gosto muito de olhar os rótulos também, né, porque nos dão as ideias do conjunto de valores que tem aqui. E vou fazer
a linha de tendência, que é a linha de distribuição normal. Está vendo aqui? Parece que é uma distribuição normal, mas não. Por quê? Você percebe que tem um conjunto de dados aqui que ele está muito concentrado, principalmente do nosso lado esquerdo. Perfeito? Para na frente do computador. Então, a distribuição é não normal. Bom, aqui já disse que a distribuição é não normal. Agora, quantos conjuntos de dados ou amostras estão sendo avaliados? São 3 grupos de amostras. Por que são 3 grupos? Porque são 3 candidatos para as idades. Perfeito? Aí, né, nós vamos aqui para algumas testes. Está vendo aqui? Mostrando que a distribuição a distribuição normal é quando tem esse desenho aqui. Perfeito? E aí, mais adiante, ou seja, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que nós vamos conseguir analisar esses dados, tá bom? Bom, primeiro aqui, já respondido. Esse segundo é só uma réplica do que estava anteriormente ali, tá? Certo? Aqui, no slide 25, é só para a gente relembrar o seguinte. Distribuição normal, certo? Para avaliar se a variável apresenta distribuição normal, há algumas possibilidades. Primeiro, análise gráfica, por meio de histograma que eu já mostrei para vocês. Segundo, análise gráfica dos desvios em relação à normalidade, a partir dos valores observados pelo plot. É esse aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui, que é a famosa caixinha, eu chamo de box plot. A outra possibilidade são os testes estatísticos de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Eu geralmente uso o primeiro e o último, que é mais, se torna mais claro para a gente. Olhar o histograma, mas principalmente verificar os valores dos testes estatísticos, né, daquele SIG do Shapiro-Wilk, né, do teste estatístico Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov. Perfeito? Aqui só está mostrando para vocês como é que eu poderia fazer esse teste de normalidade. Pelo histograma, tá? Eu posso ir lá em gráficos e selecionar histograma. Como diretamente naquelas análises eu já consigo achar o histograma como uma opção, não vejo necessidade de ir diretamente para o histograma. Se você for para o histograma, vai aparecer aqui, ó, curva normal. E eu vou fazer aqui o teste. E depois coloquei a idade lá e saiu o gráfico. É esse mesmo gráfico que nós fizemos, vocês perceberam? Foi esse mesmo gráfico que saiu lá. Agora eu vou fazer conforme está mostrando aqui o figurino. Vamos lá, eleições. Eu vou aqui, ó, em gráficos, certo? Caixa de diálogos legadas. Tem um gráfico de barra e tudo, mas eu vou lá no histograma lá embaixo. Histograma, vou colocar aqui a idade do entrevistado, por idade. Vou aqui, exibir curva normal e dou OK. Vai aparecer, gente, do mesmo jeito que nós fizemos. Gráfico. Perdão, deixa eu só descer aqui um pouquinho. Aqui. Já apareceu com a curva normal, tá vendo? O histograma com a curva normal. Foi do mesmo jeito que eu mostrei para vocês anteriormente. A diferença é que eu fui no ícone analisar. E esse aqui eu posso ir no ícone diretamente do gráfico. Perfeito? Tranquilo? E aí, aqui, né, nós vamos depois detalhar cada um dos testes, né, para uma próxima aula que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Falando de cada um desses autores aqui, principalmente, que nos deram ideia desses testes, tá? Vou parar um pouco a apresentação, para não explorar mais ainda. Perfeito?
São 20 horas e 44 minutos. Vou parar nesse momento a gravação, agradecendo a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio ao nosso projeto de curso online, certo? Um curso online dentro do projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação e Ferramentas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teoflotone e região.